Jovem Pan na Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. Bruno Prado conosco, falando sobre os jogos da Copa. A Copa que entra no momento decisivo antes do mata-mata. Bom dia, Bruno. É isso aí, bom dia, Thiago, bom dia a todos aqui do Jornal da Manhã, o ouvinte da Jovem Pan. É um momento decisivo, né? Um momento em que serão definidos os classificados, os últimos classificados para as oitavas de final e os confrontos. Hoje já teremos grupo A e grupo B. Rússia e Uruguai, vale o primeiro lugar da chave, os dois já estão classificados. A Rússia joga pelo empate, porque tem melhor saldo de gols. E no grupo da Espanha, Espanha e Portugal 4 pontos, Irã 3 pontos, Marrocos já está fora, lutam por 2 vagas, Portugal, Espanha e Irã. Hoje tem Espanha e Marrocos e Portugal e Irã, tudo indica um confronto direto aí, Portugal pelo empate e o Irã precisando da vitória. Então hoje já conheceremos 2 jogos das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. E lá na Rússia está Ulisses Neto, acompanhando a seleção brasileira, que tem jogo decisivo na quarta-feira contra a Sérvia. Uma derrota elimina o Brasil da Copa do Mundo. Ulisses Neto, tudo bem com você? Bom dia aqui, boa tarde. Ulisses, onde você está? Oi, Bruno. Boa tarde para vocês, bom dia aí no Brasil. 2h44 da tarde aqui na Rússia. Eu estou em Sochi, bem na porta do hotel da seleção. Nesse momento, os jogadores estão começando a sair para ir para o treino. O campo fica aqui embaixo, bem pertinho, só que está tão quente que boa parte dos jogadores escolhe ir de carro, fazer esse trajeto de poucos metros. Aí o Roberto Firmino acabou de passar, o Matheus, que é filho do Tite, também faz parte da comissão técnica, foi outro que passou por aqui. Os jogadores começam a sair porque às 3h30 da tarde, no horário aqui da Rússia, estamos 6 horas da frente em relação a Brasília, o Brasil vai fazer a sua última sessão de treinos aqui em Sochi antes de viajar para Moscou. A seleção viaja no início dessa noite para Moscou, às 11h15 da noite, no horário de Moscou. A seleção chega ao seu hotel na capital da Rússia, quando vai ter o confronto decisivo na fase de grupos, o terceiro jogo contra a seleção da Sérvia. Precisa vencer, né, para não passar papelão, não ficar dependendo de contas e algo do tipo para se classificar às oitavas de final. Os jogadores tem mantido um clima bem tranquilo por aqui, continua algo sem grande tensão no ar. A gente pode acompanhar nos acampamentos, nos treinamentos, nos jogadores que circulam aqui no saguão do hotel com seus parentes, com seus parças. O clima entre os atletas continua bem tranquilo, mas o técnico Tite, a gente pode perceber, e a comissão técnica dele, que estão bem tensos sim para esse jogo, estão preocupados porque sabem que precisam de um bom resultado e uma boa atuação acima de tudo. Ontem, o lateral direito Fagner falou sobre essa preocupação que os jogadores têm também com o terceiro confronto. Ele lembrou que a equipe sabe muito bem que precisa vencer a Sérvia para evitar maiores problemas em relação à classificação às oitavas. Vamos ouvi-lo. Todo mundo sabe da importância do jogo, né? Mas a gente sabe da responsabilidade que nós temos nesse jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Então é procurar fazer um grande jogo, tecnicamente, fisicamente também, e o mental, que vai ser muito importante. O técnico Tite ainda não deu dicas do que pretende fazer para esse jogo contra a Sérvia, né? Ele apenas fez a sessão ontem deixando abertos os 20 minutos iniciais, então a gente não tem ainda como prever quais serão as alterações, se é que ele vai fazer alterações para esse jogo decisivo. Deve ficar claro isso amanhã, porque o time tem que treinar lá no estádio do Spartak, tem um treino oficial, a entrevista coletiva com o treinador e o seu capitão, que também ainda não foi escolhido para esse confronto, e aí sim teremos informações mais precisas sobre o jogo contra a Sérvia, como o time vai estar armado para esse terceiro confronto. Bruno. O Brasil que não terá o Douglas Costa, né? Não terá o Danilo. Douglas Costa, que era um possível titular, né, para esse jogo. E entrou bem, né, no outro jogo. Entrou muito bem. E tem a história da mulher, da postagem da esposa do Douglas Costa, vamos dizer assim, dizendo que o treinamento foi muito pesado aos jogadores. Lembrando que eles estão em final de temporada, né? Sim. Vale destacar, em final de temporada, e que não foi dosado suficientemente. O Douglas Costa tem uma história de muitas lesões, mas não é uma mesma lesão que ele já teve. E ele teve a lesão durante o jogo e continuou jogando. Claro Sim. que isso deve ter agravado, inclusive, né? Agora, Foi na outra coxa, Vila. Oi? Foi na outra coxa. Foi na outra coxa. Foi na Perfeito. coxa direita, a lesão que ele tinha era na coxa esquerda. Perfeito. Então eles têm um histórico de lesões e parece que a equipe tão brilhante do Tite, a comissão técnica, que sabe tudo, consegue prever até o que vai acontecer no Natal, forçou os treinamentos, porque tem um problema com o Renato Augusto, teve problema com o Danilo, tem um problema agora com o Douglas Costa, o Fagner foi convocado machucado,
A situação é grave, né? Tem muito problema médico, né? O Fred sofreu, mas foi uma pancada, né, do Casemiro, né? Foi um contato de treino, né, de jogo. E o Renato também é um cara com histórico de lesão, né? E teve aquela dor no joelho que o incomodou. O Tite em nenhum momento teve os 23 à disposição, né? Desde Teresópolis nunca teve. E é bom a gente lembrar que o próprio Douglas também tem um histórico de lesão com a seleção brasileira, né? Então, realmente o técnico não teve em nenhum momento os 23 à disposição, é uma situação muito ruim. E o que o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, indicou é que a recuperação do Douglas Costa é complexa, que ele provavelmente não estará à disposição nem nas oitavas de final se o Brasil avançar, é claro, porque existe ainda a chance do Brasil não se classificar, não passar da fase de grupos. A situação do Danilo é um pouco menos grave, porque é no quadril, parece que é um músculo mais fácil de se recuperar na região do quadril, pelo que foi indicado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, mas realmente essas lesões têm sido um grande problema para a comissão técnica. Na ausência dos dois, quem seria o lateral direito, Ulisses? Então, aí é que tá, Josival, não tem mais lateral direito, né? De ofício não tem mais no grupo. Então, o próprio Tite disse que já conversou com o Fernandinho, pode também falar com o Marquinhos para tentar improvisar alguém ali, mudar um pouco a defesa. Mas lateral direito de ofício acabou, né? Era o Daniel Alves, se machucou, não chegou nem a ser convocado. Agora a situação com o Danilo, só sobrou o Fagner mesmo, que fez a sua primeira partida depois de 2 meses contra a Costa Rica, né? Então ele também não está na melhor de suas condições. É isso, Bruno. E só lembrando, tem até uma estatística interessante. A Copa do Mundo chegou a 32 jogos ontem e sem nenhum 0-0. É a maior sequência da história das Copas sem 0-0. Claro que se você somar as Copas passadas, de 30 até 54, aí não teve 0-0, aí passa esse número de 32. Mas em uma única Copa é a maior sequência sem 0-0. Olha só, que legal. E ontem foi um dia de muitos gols, né? Ontem foram 14 gols, né? 14 gols em 3 jogos. No fim de semana, o 6-1. Teve o 5-2 da Bélgica, o 6-1 da Inglaterra, ontem 2-2 Senegal e Japão e o 3-0 da Colômbia contra a Polônia. Temos muitos gols, né? Teve aquele 3-3 Portugal e Espanha, né? Gols, ninguém pode reclamar da falta de gols na Copa do Mundo até agora, não. E não vem com aquela história daquele nacionalismo babaca brasileiro de falar assim, porque o Brasil fez 3 gols, né? Sim. Mas a Costa Rica é um time fraquíssimo, né? Podia ter goleado a Costa Rica. O Panamá tomou de 6, né? Podia ter tomado de 10, né? Porque os gols perdidos... Primeiro tempo foi 5. Foi 5. Então, e o que vai entrar sobre o Tite, o questionamento, só uma outra questão, é sobre a convocação. Ele convocou errado, né? Levar o Tyson, quando você olha para o banco, você vai colocar o Tyson, o Tite, é picaretagem. Era para ter levado o Luan, né? Agora, a questão, na hora que você precisa de banco, você não tem banco. Ou seja, aquele gênio, o Messias da raça, o esperado, o ungido, não é nada disso. O Adenor é um bom técnico, nota 6,5, nada mais que isso, porque eu quero ver agora quando precisa de banco, não tem banco. O senhor está muito duro com a seleção, professor. Contra a Costa Rica tivemos, não sei se 11 ou 21 finalizações. O jogo foi nosso. Você acertou a bola não entrou. Mais de 20. Foi 21. Eu li 11, o outro eu li 21 finalizações. A seleção dominou o jogo o tempo todo. O segundo tempo foi muito bom. Não é? Primeiro tempo, não. O segundo tempo foi bom. Um Bumba Meu Boi com 2 atacantes que ele nunca treinou, né? Nunca treinou com 2 atacantes. O Tite é falastrão. O Tite é o Filpo Nunes do século XXI. Quando o Santos ganha de 1-0, ele vem aqui todo feliz. Ele nunca treinou com 2 centroavantes. Nunca treinou. Ele é tão brilhante que nunca... Aí de improviso colocou 2 centroavantes. Assim, até essa questão do Gabriel e do Firmino, ele chegou a falar dessa possibilidade. Principalmente contra times que tem 5 defensores. Mas nunca treinou, né? Eu não sei se no treino ele usou, né? Que a maioria dos treinos são fechados. Em jogos foi a primeira vez. Mas ele falou disso já em algumas entrevistas, que principalmente contra 5 defensores, ele podia colocar os 2 centroavantes e mais 2 abertos para tentar arrumar espaço. Ulisses, só para me despedir de você, mais algum destaque só para a gente fechar? Não, Thiago, agora eu pego o voo daqui a pouquinho para Moscou, vou encontrar o Nilson César, a partir de amanhã a gente já entra aqui direto do estádio do Spartak. Um destaque que eu queria dar aqui de Sochi é que amanhã vai ter o jogo entre o Peru e a Austrália, então a cidade está tomada de torcedores peruanos. A maior parte deles, pelo menos os que eu conversei aqui na cidade, vem dos Estados Unidos, né? São imigrantes que moram lá nos Estados Unidos, mas tem muito peruano por aqui. E o Paulo Guerreiro, que atua no futebol brasileiro, concedeu uma entrevista coletiva hoje, na véspera do jogo contra a Austrália, e disse que vai voltar para o Brasil porque
porque tem contrato com o Flamengo até agosto, mas aí depois disso ele não sabe o que vai acontecer de sua carreira, foram as palavras do Paulo Guerreiro aqui em Sochi. A Jovem Pan continua seguindo a seleção brasileira com o apoio das lojas 100, da Ford Caminhões, Telha Norte, LG, Gafisa, CVC, Claro TV, Pfizer e Monroe. Thiago. Ô Bruno, eu recebi uma mensagem aqui, se o Brasil ficar em primeiro e a Alemanha em segundo, Brasil e Alemanha na segunda-feira, dia 2 de julho, é isso? Isso. 2 de julho às 11 horas da manhã em Samara. E essa possibilidade é grande. É grande. Né? É bem grande. Gostaria de ver os dois na final. Brasil e Alemanha. Seria legal. Se os dois ficarem em primeiro, os dois em primeiro, por exemplo, aí só pegaria na final, né? Na final. Nessa hipótese de um em primeiro, outro em segundo, aí já teríamos na próxima fase esse Brasil e Alemanha. Pela derrota da Alemanha contra o México, essa possibilidade ficou até grande, né? É o mais provável até. Brasil e Alemanha já agora, né? Já agora, nas oitavas de final. Nas oitavas. Bom trabalho, Bruno. Obrigado, bom trabalho, até mais.